Bom dia, família angolana. Desejo paz e que sejam abundantes em prosperidade. Os assuntos e temáticas sobre saúde são sempre de grande importância. Por isso, o nosso consultório abre todos os dias às 11h30. E para hoje, preparamos mais uma consulta voltada à saúde pública. Olá, eu sou Ana Iole Silva e sejam todos bem-vindos ao Obrigado, Doutor. Hoje, nas vestes de mestre em saúde pública, a pessoa quando estuda não ganha títulos. E também psicopedagogo, temos aqui aquele que muito fala sobre nós, ou conosco, não é para nós, sobre algumas temáticas voltadas à saúde mental. Mas hoje nós trouxemos uma temática que tem afetado muito a comunidade, a nossa sociedade, as pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis. E nada mais e nada menos que o Dr. Nelson Clinton. Bom dia, doutor. Bom dia, Nayel. Como está? Eu estou fantástico. Que bom, eu estou lindamente bem, maravilhosa, poderosa e abundante em prosperidade. É notável. Nós vamos falar hoje sobre uma temática que assola a nossa sociedade. Já há sensivelmente um mês, quase 2. Sim. Não é? Sim, Do sim. que se trata? É um assunto de interesse geral. Interesse A cólera. geral. Sim, senhora. A cólera. O que é que você sabe sobre a cólera? O que é que já ouviu falar? Será que consegue ter as medidas preventivas? Não? Como é que tem sido? Doutor, desde já bem-vindo ao nosso programa e vamos lá começar essa conversa, não é? Vamos, sim. Afinal, a cólera existe há mais de 10 anos e Angola teve o seu primeiro caso há sensivelmente 19 anos, isso em 2006. Mas do que estamos a ver, será que podemos dizer que o Ministério da Saúde está realmente a envidar esforços para que deixemos de ter a cólera, para que ela seja erradicada? A última fase vivida a cólera em Angola foi em 1995. De 1995, depois passamos a 2006, que tivemos um relatório da Organização Mundial da Saúde, onde estimava que tivemos 12.176 casos de cólera, em que levou 572 mortes. Isto em abril de 2006. De abril de 2006, a cólera não parou em Angola. Vivemos em 2007, vivemos em 2008, vivemos em 2016, vivemos em 2017, vivemos em 2024. O Presidente da República fez um apelo sobre com grande preocupação sobre a cólera e estamos a viver agora esses últimos casos, já até ontem, 3.141 casos, se eu não estiver enganado, com as suas mortes, que também acaba por preocupar. A cólera é um problema de saúde pública que afeta determinadas regiões, que a bactéria que causa a cólera gram-negativa, a Vibrio cholerae, não é? Que fica, então, segundo os estudos, em lugares, lagoas, não é? E em mariscos. Esse víbrio, quando entra pelo intestino delgado, isto pela boca, o intestino delgado que faz parte do sistema digestivo, que é responsável pela manifestação, ou melhor, o intestino delgado, pela alimentação que nós ingerimos, que tem a sua consequência também no intestino grosso. Esta grande problemática da cólera advém por problemas básicos de saneamento básico. Aqui há uma necessidade do Estado angolano olhar para o seu plano de estruturação no que toca ao saneamento. Estamos a falar das valas de drenagem, das mabubas, todos esses sistemas de drenagem, para conseguirmos então travar esta problemática de saúde pública. Cá em Angola, atualmente, o epicentro são 3 províncias, Angola com maior número, Luanda, perdão, com maior número em relação às outras províncias, já estamos em 1000 e alguma coisa em termos de número. Depois vem a província do Bengo, que também está preocupante, e a província do Icolo e Bengo. Depois vem Malanja, agora entrou na nova lista, o Kwanza Sul também, que estava fora da lista, entrou agora, não é? Com 7 a 9 casos já também. E há uma necessidade de primeiro olharmos
para aquilo que são as necessidades de higiene do Sistema Nacional Público, não estou a falar do Sistema Nacional de Saúde, e aqui dá uma responsabilidade ao Ministério da Construção e Urbanismo, através dos seus diversos departamentos, estudar as condições necessárias para que se trave a cólera junto do Ministério da Saúde para poderem conseguir travar então esta problemática que está a assolar Luanda concretamente. Praticamente já Angola podemos considerar, porque sim, nós estamos aqui a ver que ela está, 10 províncias sim, já. Está a alastrar-se. Por que ainda não se tomou uma medida de forma a que ficasse só em Luanda? Não há esta possibilidade. Doutor, desculpa, mas isso faz-nos relembrar a Covid-19. Sim, não há esta possibilidade porque o vírus é aeróbico, ele é incontrolável e a cólera é transmissível por contacto. Essa transmissão em que muitos doentes às vezes estão assintomáticos, sem sintomas, não permite fazer o controle da cólera, porque eu, Nelson Clinton, posso ter e tomo a decisão de sair de Luanda e, por exemplo, vou a Cabinda. Sim. Eu vou ter contato, estou assintomático. Sim. Essas pessoas com quem eu entro em contato automaticamente terão contato com outras pessoas. Então fica difícil de cortar a cadeia de transmissão, porque o hospedeiro, nesse caso sou eu, não é? Que já tem um vetor dentro de mim, estou assintomático. Que passa a ser o contato de outro contato. O contato de outro contato. Mas o governo criou duas medidas fundamentais, que é a reabertura do programa da cólera, a atualização do programa contra a cólera, quando percebeu, o Sr. Presidente da República orientou a senhora ministra, a Silva Paula Lutucuta, para poder então criar uma equipa multidisciplinar formada por 6.104 quadros, se eu não estou enganado, diferentes especialidades do Corpo de Defesa Nacional, civis, bombeiros, além dos especialistas ligados à própria área da saúde. Atualmente, esta equipa tem que alastrar, porque sim, estava apenas centrado em Luanda, Bengo e Colo-Bengo, ainda não tinha atingido as demais províncias. Abriu-se o centro de tratamento da cólera em diversas províncias para poder ter o controle e também abriu-se, então, o seu programa alargado de imunização, que estamos a falar sobre as vacinações. Estão aí a vacinar? Vamos falar sobre as vacinações já mais lá para frente, porque é algo novo, sim, não é? É algo novo. Nós tivemos o último caso em 95, se não estou em erro. Não. Antes de 2006, em 95 foi a última fase da cólera. Exatamente. E tivemos o intervalo. Pois. Ficamos 11 anos, ela regressa. Sim. Em 2006. De 2006, a cólera não parou em Angola. Só que ela não era tão propagada, não é como está agora. Muito bem. No entanto, o que é que nós, como famílias, principalmente no que toca ao saneamento, não é? Por exemplo, as zonas mais recônditas, o que é que nós devemos fazer? Nós vimos as publicidades, não é, de alerta e apelo para nos prevenirmos, mas como realmente deve ser a prevenção contra a cólera? As famílias, como garante de uma sociedade saudável, devem pegar na pedagogia da moral que o Estado passa. Em televisão nós falamos publicidade ou comerciais, não é? Exato. Mas é uma pedagogia da moral que tem como objetivo incentivar a sociedade à prática de prevenção para que a cadeia não se estenda. Neste caso, as famílias devem pegar aquelas recomendações. Ferver a água é fundamental. Eu não aconselho porque em função do não conhecimento exato das medidas em termos de lexívia, então não aconselho lexívia, que devem ferver a água. Ainda bem que tocou neste assunto porque tem uma questão sobre saúde pública no que toca a lexívia. Sim. Devem ferver a água, devem criar um sistema de higienização intrafamiliar. Exatamente. E extrafamiliar significa quando estão fora. É aconselhável, nesse caso, andarem com luvas, é muito aconselhável por causa do contacto. O álcool gel também não aconselho muito por causa da queima de tecidos. Ainda pode também nos provocar, usada desreguladamente, podemos ter qualquer cancro da pele por causa da incidência do próprio álcool gel sobre a pele constantemente. Então, devem lavar em condições os alimentos.
há aqui uma grande luta e aqui ferver também em condições de alimentos, porque em muitos casos nós estamos com pressa, queremos comer qualquer alimento mal passado, que também faz bem à saúde, mas nesse exato momento não é aconselhável porque não sabemos se o vírus está naquela comida, está naquela hortaliça. Estamos a falar da couve, do repolho, da rama, da quizaca, todas aquelas verduras que é habitual à nossa cultura alimentar. Então, todos esses elementos devem ser bem fervidos, devem ser bem higienizados, com o objetivo de tirar a possível bactéria se conter naquele alimento. Muito bem, doutor. Nós sabemos que nós somos um povo vulnerável até certo ponto e nos alimentamos muito na rua. São medidas, sim, que nós devemos ter em conta, que nós devemos praticar, não é? Estarmos ligados a elas. Mas onde a cada esquina encontrar um local para lavar as mãos? Bom, neste caso, sim, aqui há que ter também, e isto, obrigado Nayel por esta questão, ajudar o Estado também a rever a publicidade que está passando na televisão. Neste caso aqui aconselhava as mamás, nós os homens também agora já estamos a vender comida, né? Sim. E ainda bem. Sim, a mamã e os papás que estão ligados da venda de comida ou de alimentos na via pública a ter um balde ou a ter uma banheira e um sabão que possibilita nós, os clientes, lavar as mãos. As mãos. Muito bem, doutor. Nós vamos voltar, não é porque a conversa está agradabilíssima, mas nós temos novidades. A nossa página do Instagram já foi criada. Obrigado, doutor. _oficial vai passar aqui em rodapé. Você já pode seguir, pode partilhar. Você verá tudo quanto nós fomos fazendo e vamos continuar a fazer. Volte connosco porque é um até já e visita as nossas redes sociais, né? Rede Girassol Angola. Obrigado, doutor oficial. Nayel Silva Comunica. Sem esquecer as redes do doutor. Até já. Estamos de volta, juntou-se a nós agora, seja bem-vindo. Está connosco desde o princípio, tudo bem, vai continuar porque nós estamos aqui a falar sobre a cólera. Está connosco o mestre em saúde pública, o Dr. Nelson Clinton, que muito já nos elucidou e vai continuar a fazê-lo. A cólera é uma doença que está a afetar a nossa população, são mais de 9 províncias já afetadas e nós queremos muito ser partícipes na mitigação e erradicação desta doença. Dr. Clinton, nós falávamos, antes de ir ao intervalo, não é? Sobre as medidas que os vendedores ou vendedeiras podem ter para podermos então ter a lavagem das mãos na rua. Mas também, se calhar, podemos nós sair de casa com panos umedecidos já embebidos em sabão e depois na rua fazer a higienização e voltar a guardar num saco, porque isso também é uma medida que se calhar pode muito bem ajudar na nossa higienização. Certo. Todas as medidas acolhidas ou feitas por nós, elas servem como elemento de prevenção. Porque somente a prevenção é capaz de nos levar a erradicar ou a parar a cadeia de transmissão. Porque os níveis dos hospedeiros ou de transmissor são incontáveis, acabam por ser a olhos nus, invisíveis, a menos que eles apresentam os sintomas comuns. E quando eles já apresentam os sintomas comuns, que é a diarreia aquosa, como se fosse água de arroz, que é a questão dos vômitos, que é a questão da dor de barriga, que é a questão das tremuras, que é a questão da câimbra e outros elementos aqui não citados, este já deve ser levado ao hospital. E a ser levado ao hospital, automaticamente, a primeira medida de tratamento é o consumo de água constante até chegar na unidade sanitária para ser hidratado com soro fisiológico para poder fazer uma limpeza e depois fazer o exame de fezes ou de vômito para podermos ter um diagnóstico efetivo se realmente este doente está acometido com a cólera ou não.
Muito bem, doutor. Nós vamos voltar à nossa conversa, mas antes vamos ver o que é que a Cuyela Clementino preparou, porque, de facto, nós precisamos de ter esses dados importantes que ela traz para nós. A vossa atenção. A cólera é uma doença que afeta o intestino delgado, causada por bactérias instaladas no organismo por meio do consumo de água ou alimentos previamente contaminados. A vacinação é um pilar importante no controle da cólera, ajuda de facto a cortar a cadeia de transmissão, mas nós não podemos abandonar outras medidas, como a água potável, o saneamento básico, a higiene pessoal e todos os cuidados que temos que ter com a higiene das mãos, que faz parte da higiene individual, lavar as mãos quando pega nos alimentos, quando vai fazer as suas refeições, quando vai à casa de banho ou à latrina, evitar a defecação ao ar livre, ferver a água ou tratar com lixívia, cuidado com o lixo, porque todas essas medidas têm que começar também na comunidade. O Ministério da Saúde intensificou o combate à cólera com o lançamento de uma campanha de vacinação, como conta a Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. Nós estamos na nossa estratégia de vacinação, estamos a seguir a estratégia internacional, que é vacinar as áreas mais afetadas. Aqui temos municípios de Luanda, de Colibengo e também da província de Bengo, que são, de facto, por esta altura, as localidades com mais casos, e é ali onde incide a nossa estratégia de vacinação. Considerando a forma de contágio da doença, algumas vendedeiras mostram-se conscientes e falam das medidas de prevenção que têm adotado. Lá em casa nós organizamos o quintal, né? Desinfetamos sempre a água, deixar sempre o quintal limpo e manter sempre as coisas limpas para não haver mosca e outras coisas. A cada minuto lavar a mão com água e sabão. E o que é que sabe sobre a cólera? Que tipo de doença é? Uma doença que contamina pelo vírus. A cólera é uma doença que está acabando nós, né? Se não tratamos a água e disseram que quando estás a fazer uso do quarto de banho tem que lavar a mão com sabão e tudo por aí. Então temos que nos defender disso. Muito bem. Cuyela Clementino, muito obrigada por esta reportagem linda. Foram informações muito impactantes e importantes, não é? De facto, doutor, será que tudo o que foi dito é o que deve acontecer ou o que está a acontecer? Bom, é o que deve acontecer. Não conseguimos ter noção. O sistema de higienização individual de cada família, através da sua sociodinâmica também. Isto não permite. Mas o ideal é que todos nós devemos seguir essas orientações da reportagem da nossa Cuyela Clementino e da senhora ministra Paula Lutucuta, Silva Paula Lutucuta, que é fundamental termos isso. A higienização é crucial para a prevenção desta doença. Sim. Por que aconselha sempre as mãos? Porque as mãos que têm frequente contato com os objetos, com as pessoas, com qualquer outro elemento que a gente se cruza. Às vezes não estamos a andar com lenço, estamos a passar a mão no rosto. A mão trabalha muito. Exatamente isso. Então, que é uma necessidade a partir dela. Não é porque o vírus é invisível. Exato. Não é possível olhar a olhos nus. E ninguém tem um microscópio aos olhos para permitir visualizar pequenas partículas. E se assim fosse, estaríamos aterrorizados. Exatamente. Pois bem, agora vamos tocar sobre a vacina, não é? No assunto vacina, que é algo que está agora, foi lançado recentemente e que de facto nós queremos e esperamos que tenha o efeito necessário. Sim, a vacina foi aprovada pelo Ministério, pela Organização Mundial de Saúde. Infelizmente, a produção é insuficiente para todo mundo, porque não é só Angola que tem cólera, uma região do Brasil também tem cólera, Afeganistão também tem cólera, Moçambique também tem cólera, tantos outros países africanos estão a viver nesse exato momento com cólera. A Angola recebeu 900 e tal mil
doses, não é? Esta 994 mil. Sim, 994 mil doses de vacina, que é insuficiente já para poder fazer a cobertura, porque o Ministério teve cuidado, primeiro, vacinar todos os técnicos que fazem parte da campanha no controle sobre a linha de apoio, a linha de frente. Exato, a linha de frente. Sim. E nós estamos a viver, nesse exato momento, já com 3.141, até os dados de ontem, esses 141 já doentes acometidos com a cólera, embora também nestes, infelizmente, uns já foram ao óbito. Mas a cadeia está sempre a controlar. É uma vacina que é uma dose única, é tirada pela Eurobiologics, não é? Que faz parte, se eu não estou enganado, da Indonésia ou da Coreia, entre esses dois países. Não, ela vem substituir a Evushol Plus, agora está Evushol Plus, Evushol S, não é? De formato de dose única, que tem 80% de eficácia. Muito Significa que para aqueles organismos mais agressivos, não é? Vai surtir efeito. Vai surtir efeito. Pode não surtir efeito, porque ela não é eficaz. Pode não surtir o efeito desejado, mas alguma coisa ela vai fazer. Sim. Ela não é eficaz. Então precisa-se ter maior controle, porque a cólera não é brincadeira, ela é fatal. As suas toxinas começam a invadir as paredes dos intestinos delgados, que acaba por ter secreção ao intestino grosso de forma desregularizada através do ânus. E ela tem muitas implicações. Se levar à morte, vai criar a primeira implicação da cólera. Ela cria desfuncionamento familiar. As famílias que têm paciente acometido com a cólera altera a sua funcionalidade, não é? Ela tem implicações do ponto de vista econômico, não é? Porque se for um indivíduo já que faz parte da economia ativa ou trabalha, não vai conseguir trabalhar automaticamente. É uma empresa sem um técnico a produzir, que cria alteração do ponto de vista laboral para a própria empresa. Do ponto de vista do sistema da saúde, acaba por abarrotar o Sistema Nacional de Saúde, não consegue dar resposta por causa da demanda incontrolável desses mesmos casos. Por isso que ela é um tema de interesse geral, não é? Que merece a atenção de todos nós, que juntos devemos nos unir para combater a cólera. O Ministério da Saúde tem que continuar a formar os ADECOS, que são os agentes de desenvolvimento comunitário, não é? Os agentes de desenvolvimento comunitário, os famosos ADECOS, para poderem continuar a sensibilização em diversas comunidades, em diversos bairros, sobre a cólera. Os diferentes ministérios e as administrações municipais devem convidar as associações que fazem parte desses ministérios, dessas administrações municipais, dessas direções municipais de saúde, para também servirem de agente de sensibilização, para podermos expandir a informação sobre os critérios ou elementos de prevenção da cólera. É uma tarefa de todos nós, o governo está a fazer a sua parte, a sociedade civil também precisa fazer a sua parte, a TV Girassol, em abordar essa temática, também está a fazer a sua parte. Cabe cada um de nós ter a tarefa ou a responsabilidade de olhar para as prevenções e lançar de diferentes formas. As escolas devem, nessa altura, criar currículo adaptativo, ou os famosos temas transversais, para poder ensinar as crianças sobre os sinais e sintomas da cólera. As crianças, ao observarem esses sinais, já conseguem também aprender e aderir às medidas de prevenção. Eu vou ficar falando em medidas de prevenção. A minha filha, lá na Melissa, teve vômitos há 2 semanas. O irmão Reis ao Clinton, quando viu, mamãe, ela tem cólera. Nossa, mas não tem. Mas não tinha cólera. Doutor, e ainda bem. Isto era para ver que a escola também está a fazer alguma coisa e a família também está a fazer a sua parte. Muito bem. E é isso que nós queremos, não é? Por isso é que nós trouxemos essa temática aqui. E se for necessário falarmos mais sobre isso, vamos sim, porque há outros meandros que nós devemos caminhar para poder passar a informação. Nós estamos a chegar ao final, mas não nos vamos despedir sem que você visite as nossas redes sociais.
sociais. A grande novidade é que Obrigado Doutor _oficial já é realidade no Instagram e você vai poder então ser participativo e também poder mandar as suas perguntas, as suas dúvidas ou quiçá temas aqueles bem relevantes, assim está correto. Rede Girassol Angola é a nossa página, Naiol Silva Comunica, giranoticias.com, estamos nos canais 20 da SAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Quer ouvir boa música, boa vibe? Já sabe, 102.7 é a nossa rádio. Fique com Deus, ame-se e permita ser amado e amar alguém.